Bom, iniciando então as nossas atividades, né, essa mesa é sobre intervenção quanto ao assédio moral no trabalho. E inicia, né, a sua fala, então, a professora Maria Esther Souza Baibiche, da Unisul. E eu passo, então, a palavra a ela para que possa contar sobre as experiências de intervenção no assédio moral no trabalho. Que ela começa, então, a sua fala. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É realmente um prazer estar nessa mesa e estar nesse seminário, vendo a mobilização, né, de vários setores aqui da sociedade dos trabalhadores. O Renato, a Suzana, já, né, colegas de bastante tempo, do Fórum Estadual. Vou ter que fazer uma correção da Suzana. Eu não sou mais professora da Unisul, né? Eu sou professora de ensino superior, sou psicóloga. Atualmente sou especialista em ergonomia, atualmente concluindo um mestrado profissional em saúde mental e atenção psicossocial, no qual eu levo as questões da saúde mental do trabalhador para discussão. Sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Saúde Coletiva, aqui da UFSC, onde, além das pesquisas do núcleo, a gente também está conduzindo uma pesquisa multicêntrica, com vários estados, sobre humanização em saúde. Quem quiser, o meu e-mail está aí. Queria começar conversando um pouquinho com vocês, apesar do foco da mesa ser contar as experiências de intervenção, da minha trajetória em relação ao assédio moral. Há 10 anos, eu iniciei como orientadora na pesquisa de uma aluna de assédio moral, me interessei muito pelo tema. Na época, o assédio moral não tinha essa publicidade que hoje tem, que é uma coisa positiva, né? A gente teve muita dificuldade em encontrar bibliografia, tínhamos só 4 livros, né? Da Maria Esther Freitas, minha xará, o Eloane e a Barreto. Nessa trajetória, então, fui me interessando pelo assunto. Assim, como psicóloga, eu sempre atuei na área de psicologia organizacional e do trabalho, tanto em consultorias, como contratada por diversas empresas no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. Depois, entrando no magistério de ensino superior, fiz uma trajetória que geralmente é inversa ao pesquisador, né? Eu me interessei, comecei a pesquisa, montamos um programa de intervenção em saúde do trabalhador, vinculado ao curso de psicologia. Atendemos, daí eu vou estar contando mais tarde para vocês, e também fui vítima de assédio moral. Então, eu fiz um caminho inverso, né? Mas, para fechar esse ciclo, no meu mestrado, eu também estou estudando sobre o assédio moral no trabalho de docentes de ensino superior, de instituições públicas e privadas. Então, acho que assim eu tenho uma certa experiência, né, de vivenciar o assédio moral de todos os âmbitos. A pergunta que esse seminário tem trazido, e eu acho que assim nas mesas, e que eu tenho me feito ao longo desses 10 anos que eu tenho procurado me informar e formar melhor sobre o assédio moral no trabalho, o que a gente está buscando combater, né? Até a gente, no primeiro seminário que se organizou, o título era para ser, né, o primeiro seminário de combate ao assédio moral no trabalho. E a gente achou uma palavra muito forte. E hoje eu faço a meia-culpa e digo, não, realmente, é o combate. É isso que a gente tem que combater, né? Mas o que a gente tem que combater? É essa figura que a gente está, né, que o senso comum aponta como o culpado pelo assédio, né? É fazer isso que muitas vezes realmente dá vontade, né? Mas é isso, onde é que está a raiz do problema, né?
No meu entender, a questão principal hoje se relaciona à questão da saúde do trabalhador, né, com a precarização do trabalho e com o enfraquecimento de atores sociais muito importantes, né, e que, historicamente, deram sustentação à saúde do trabalhador. Os sindicatos, que não conseguem avançar, né, além da reivindicação econômica, e encontram muita dificuldade para uma atuação sociopolítica e de proteção à saúde dos seus trabalhadores. E o Estado, que desde o primeiro seminário, em 2008, a gente tem chamado, né, para a mesa e tem tentado também, dentro do Fórum Estadual de Saúde e Segurança do Trabalhador, com que proponham políticas efetivas, mas principalmente intersetoriais, para a atenção integral à saúde e para a proteção, né? E com a participação social. Sem coletivos, sem redes, nada se consegue fazer. Então, para mim, o assédio moral no trabalho, na verdade, é um sintoma, né? É um sintoma, ontem o Eloane colocou com muita propriedade, dessa sociedade capitalista, né, onde o produtivismo impera, as metas, os prazos inatingíveis, o lucro a qualquer preço, que gera, então, uma solidão, e onde a injustiça e a desigualdade social vão estar imperando. É uma dimensão que, dentro da bioética, a gente chama uma dimensão ético-política da vida, né? No qual, então, a gente considera que o adoecimento mental é uma resposta ao sofrimento social. E aí surgem essas doenças do vazio, né? Desse vazio existencial, com o aumento das compulsões, das angústias, da depressão, da epidemia dos transtornos mentais, né, que a gente tem visto. E o assédio moral no trabalho, então, na verdade, está repetindo esse modelo de sociedade, de exclusão, do preconceito, da desigualdade, né, da descartabilidade. A gente é uma sociedade do desapego, né, uma geração do desapego, até tem a propaganda, né, desapega de tudo, do material, desapega do afetivo, desapega do moral, não te apega em nada, descarta tudo, né? E assim também somos descartáveis, né? Então, a gente está vendo uma falência desses valores éticos e valores morais. Entre eles, e principalmente, a meu ver, da justiça, da equidade, da dignidade e da solidariedade. E aí entramos nós, trabalhadores, nesse conflito ético. Também nós estamos à venda? O nosso corpo também está à venda? Esse conflito de valores e interesses. De um lado, valores e interesses dos trabalhadores, do outro lado, valores e interesses da organização de trabalho. Então, o assédio moral é um conflito ético. Das escolhas, das opções e dos modelos técnicos gerenciais, dos modelos de processo de trabalho, dos modelos de produção, e, por outro lado, a escolha por valores éticos. Como a gente está falando em combate, a gente imagina, então, um enfrentamento. Nessa trajetória, então, dessas vivências, experiências e conhecimento, eu tive a oportunidade, então, de fazer, através da atividade de docente e a atividade como consultora e psicóloga na área de organizações de trabalho, ter algumas experiências de intervenção que fazem frente ao assédio moral no trabalho. Algumas diretas, outras indiretas. Eu escolhi, então, falar um pouquinho mais com vocês das últimas experiências que iniciaram em 2004,
para ver a dimensão, né, a necessidade, como eu falei já antes, de se trabalhar em rede e de se pensar o assédio moral relacionado à produção social, né, e não só a modelos e a culturas organizacionais que vão estar sendo reproduzidas. Então, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, eu pude coordenar um programa chamado Bem-Estar, que é um programa interdisciplinar de saúde do trabalhador. Foram diversas ações, mas as que foram especificamente relacionadas ao assédio moral foram parcerias e convênios com o Fórum Estadual de Saúde e Segurança do Trabalhador, aqui de Santa Catarina, com o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Adolescente, numa parceria com a Organização Internacional do Trabalho, com o Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador e com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que o colega aqui, Renato, acredito que também vai estar trazendo um pouquinho mais. Então, por que a pesquisa, né, acadêmica é importante na questão da prevenção e do combate do assédio moral, né? Porque ela produz e dissemina o conhecimento e a informação. E, com isso, ajuda a conscientização da sociedade, do trabalhador, das organizações, da União, né, a enxergarem o problema. Foram diversos trabalhos que a gente conseguiu sensibilizar, né, alunos de graduação e de pós-graduação para que fossem buscar, né, se informar um pouco melhor e se formar melhor sobre essa questão. Um outro eixo que eu pude trabalhar junto com os estagiários foram o desenvolvimento para que a gente chamou de desenvolvimento para a cidadania. Então, através do projeto Catavento, com a OIT e vinculado ao programa de erradicação do trabalho infantil e adolescente, foi mapeado no estado de Santa Catarina situações e locais de maior periculosidade, digamos assim, onde existia mais trabalho infantil e adolescente não desejável, né? O trabalho do adolescente não desejável, em piores condições, e o trabalho infantil, que numa sociedade justa, né, que tem aqueles valores, não deveria existir. Né? Nesse projeto, então, a gente buscou orientar e alertar as crianças e os adolescentes de forma lúdica, de forma, né, com ações socioeducativas, e também aos seus pais, sobre os fatores de riscos que são encontrados, tanto no trabalho infantil quanto no trabalho adolescente. Porque nessas regiões, muito do trabalho infantil e adolescente estava vinculado à prostituição infantil. Né? Então, os riscos, tanto do assédio, quanto da violência, tanto da violência física, quanto da violência moral, quanto da violência sexual. E informar, daí, principalmente esses adolescentes que estavam, então, se preparando para ingressar no mercado de trabalho, informá-los também sobre os seus direitos enquanto cidadãos, né, nesse mundo do trabalho. Também pudemos vivenciar uma experiência de um estágio junto ao Sereste estadual no ramo do telemarketing, quando a coisa estava explodindo, né? Então, fomos procurados pelo sindicato, a Shirley contou aqui um pouquinho, né, dessa não vou precisar me aprofundar mais. A gente, na época, existia o sindicato de operadores de telemarketing, que não era esse sindicato da telecomunicações, e a gente buscou, então, o quê? O nosso objetivo principal seria conscientizar e acolher aqueles operadores de telemarketing já muito adoecidos. Então, a gente fez um trabalho de militância, de panfletagem na saída dessas grandes operadoras que tinham ainda aqui no centro de Florianópolis, com folhetinho, alertando sobre os riscos, sobre as condições de trabalho,
Fizemos um folheto informativo para eles, promovemos algumas reuniões com esses trabalhadores e o sindicato, e daí até, inclusive, houve uma situação muito peculiar, que, numa dessas reuniões, quando a gente olha, está uma aluna do curso de psicologia como espiã da empresa, acompanhando a reunião, para saber o que a gente estava falando lá. E daí, dessas reuniões, se fez um levantamento e se fez uma proposta de um grupo de atendimento a pessoas que ainda estavam trabalhando com operadores de telemarketing, mas que já estavam esgotadas mentalmente e fisicamente. Então, a gente fez esse grupo, que a gente chamou de grupo terapia, foram 10 encontros, no qual se trabalhou diversas questões. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito boa, e no qual, assim, no final, a gente procurou trabalhar com eles uma reorientação de vida e carreira, né? E a possibilidade, que muitos deles já não conseguiam nem mais enxergar essa possibilidade de ter uma vida e uma carreira. Com relação à educação, né, então, sensibilizar, disseminar a informação e formar profissionais éticos. Então, tanto através de estágios curriculares e extracurriculares do curso de psicologia, porque o curso de psicologia são profissionais que também vão estar atuando dentro de organizações de trabalho e vão estar trabalhando em seus consultórios, atendendo esses trabalhadores adoecidos e assediados, ou vão estar também na atenção básica, né, atendendo essas demandas. E palestras, né, em cursos de graduação, como direito, administração, ciências contábeis, publicidade, jornalismo, vários cursos, várias palestras dentro da universidade, a gente procurou estar disseminando essa informação e fazendo com que pensassem a respeito, né, dessa formação ética, que não é a ética deontológica, a ética profissional da sua profissão, né, a ética da relação. Na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, em alguns sindicatos patronais e de trabalhadores, porque também em sindicato de trabalhadores ocorre assédio moral, também atendemos algumas pessoas, empresas públicas, privadas, tanto de demanda orientada como espontânea, ou empresas que procuravam a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ou que nos procuravam diretamente. Também auxiliamos na elaboração de manual de conduta ética e moral e na participação, né, do primeiro, segundo e esse terceiro seminário de prevenção de assédio moral. Com o convênio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a gente focou em 2 formas de intervenção, né? Uma que era o plantão psicológico para vítimas que iam oferecer denúncia na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na comissão de muito grande o nome, né? O Renato depois fala de ética, de igualdade, promoção a coordenação da superintendência. Ah, tá. Não, mas eu abreviei. Ah, bom. Eu abreviei para combate à discriminação e promoção de igualdade de oportunidades. Porque citava todas aquelas... Gênero, raça, todos etnia, os segmentos, digamos assim, que tinham um certo enfraquecimento diante da sociedade em função da discriminação foram citados. Então, é um nome enorme, assim. Não é um nome, é um parágrafo. Bom, então, nesse plantão psicológico que se fez dentro mesmo da superintendência, então a vítima ia lá, e daí quando a pessoa que estava recebendo a denúncia via que havia uma necessidade, né, encaminhava para o plantão. Como o nome dizia, era para ser só um plantão, mas tiveram algumas pessoas que a gente
teve que acolher e atender 2, 3, 4 e até 5 vezes. A intenção era que, a partir desse plantão psicológico, a gente encaminhasse para um grupo de acolhimento, no qual, além da questão do acolhimento mesmo, da ressignificação, e também estaria se dando informação. A gente fez 2 tentativas e não conseguiu fechar o grupo. Tinha assim, 2 pessoas que vinham, 1 pessoa que vinham. Então, acessar as pessoas, chegar a elas é fácil, mas fazer com que elas tenham a adesão ao grupo é bastante difícil. Mas eu julgo, daí é uma opinião pessoal minha, que também envolve uma questão financeira, porque muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas que vão oferecer denúncia no Ministério do Trabalho são pessoas que estão em vias de ou já estão desempregadas. Né? Então, estar se mobilizando, se deslocando, é bastante difícil. E a dificuldade e a questão do encaminhamento. Né? Então, que era para se fazer uma parceria com a atenção em saúde mental dentro dos municípios, e se teve também bastante dificuldade. Então, que a saúde mental do trabalhador é invisível e quase não é trabalhada dentro da atenção básica e da atenção em saúde. A Suzana já me falou que a questão dos prazos já terminaram, né, Suzana, o nosso tempo. Hoje pela manhã eu contei um pouquinho sobre a experiência também na ouvidoria, então como os trabalhos vão estar disponíveis, quem quiser depois entra no site. E só, como eu comecei com uma reflexão, eu gostaria de terminar também com uma reflexão do nosso grande poeta e eterno poeta, que com toda a sua simplicidade, né, coloca que o que mata um jardim não é o abandono, mas é esse olhar de quem passa por ele indiferente. E assim é também com relação ao assédio moral. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra, então, ao Arnaldo Podestá, da UFSC, que vai abordar o papel da ouvidoria em relação à questão do assédio moral. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse evento. Eu sou ouvidor da universidade e vou mostrar rapidamente para vocês como é que funciona a ouvidoria da universidade. É a parte histórica da criação. A universidade, né, foi fundada em 1960. Ela é um conjunto foi fundada através de um conjunto de faculdades. A partir de 1960, com 847 alunos, 49 professores. Atualmente, o campus está dividido com 11 unidades de ensino, agora com os campos do interior, Joinville, Curitibanos e Araranguá, e já novo campus com vestibular para esse ano em Blumenau. Atualmente temos 91 cursos de graduação, presenciais e à distância, 96 de pós-graduação, mestrado e doutorado. Esse aí é o folder da ouvidoria, que vocês circularam aí por alguns lugares do campus. Tem essa plaquinha aí à disposição, né, para que a nossa ideia é para que onde houvesse grupo de pessoas, tivesse uma plaquinha da ouvidoria, para que a pessoa, o servidor, professor, aluno ou comunidade que utiliza a universidade pudesse fazer uso da ouvidoria. É um canal de recebimento de críticas, reclamações, denúncias, elogios, sugestões da comunidade interna e externa. Né? A nossa universidade ela atende também a comunidade do Estado e todos os que nos procuram. Ela foi instituída em 1996, apesar dela já ser estudada no Conselho Universitário em 1984. Mas os estudos não frutificaram, porque ninguém sabia o que era uma ouvidoria, então, naquela época.
né, novamente vindo ser apresentada em 96, quando foi instituída. Então, é um canal oficial de recebimento de críticas, reclamações, sugestões e elogios da comunidade interna e externa. A nossa comunidade interna já está em torno de 44 mil pessoas, e a comunidade externa são todas as pessoas que utilizam os programas que a universidade tem de extensão, além do hospital universitário. Nós trabalhamos através de captação de demandas. Nós temos caixas de coleta espalhadas por vários locais da UFSC. Nós recebemos demandas por e-mail, carta, telefone, contato pessoal. A nossa função é apurar as denúncias sobre a instituição que são colocadas nesses documentos. Nós não procuramos demandas em outros meios sociais de comunicação, porque a gente entende que quem quer utilizar a ouvidoria deve procurar a ouvidoria na sua forma de acesso. O trabalho da ouvidoria, ele é uma ferramenta, né, que auxilia o aperfeiçoamento da instituição, através dos relatórios. Então, quem quiser utilizar a ouvidoria, ele poderá se dirigir, se quiser fazer um contato pessoal, no hall da reitoria, onde a gente está instalado. A ouvidoria, atualmente, ela trabalha, a gente tenta fazer um atendimento das 7 da manhã até o meio-dia, da 1 até as 7 da noite. Nós trabalhamos com um contingente de uma pessoa, eu e um estagiário, no momento. Estamos pleiteando junto à CEGESP um servidor que, em breve, eu acho que a gente, né, com testemunhas aqui de vocês, em breve a gente vai ter um servidor na ouvidoria para nos auxiliar. Tá? Nós utilizamos essas caixas coletoras que são distribuídas em alguns locais, principalmente o hospital, e a gente tem que fazer esse trabalho diariamente de ir lá buscar, ver se tem alguma coisa que é interessante para a ouvidoria. Apesar de, muitas vezes, né, essas caixas elas desaparecem, a gente não sabe por quê, mas elas desaparecem. Mas a gente continua colocando outra no lugar. Ela é uma forma acessível, sem burocracia. Qualquer pessoa que queira usar o trabalho da ouvidoria pode comparecer lá, a gente não agenda horário, né, a pessoa é atendida assim que chega, não temos nenhum protocolo. Quando a gente recebe a demanda lá, que ela se torna um documento de ouvidoria, ela é processada em um banco de dados e encaminhada sempre ao dirigente maior daquela unidade onde houve a queixa, né? o elogio, ou a reclamação ou a sugestão. Estabelecemos um prazo de 72 horas para termos uma resposta. Não quer dizer que a gente vai resolver dentro de 72 horas, mas a pessoa que encaminhou a demanda, ela quer uma resposta e ela vai ter em 72 horas do prazo que ela nos demandou. Todas essas demandas são entregues em mãos, com protocolo, para a pessoa não dizer que não recebeu. Então, a secretaria ou a própria pessoa que está recebendo essa demanda, é assinado o protocolo, daí em diante conta o nosso prazo de 72 horas. Fizemos cobrança semanal via telefone das demandas que não retornam no prazo estabelecido, e no final do mês estabelecemos através de um memorando. Realizamos visitas e reuniões com dirigentes da universidade, divulgamos os trabalhos da ouvidoria nos diversos centros da universidade, e entendemos que o sucesso da ouvidoria é baseado na colaboração da pessoa que recebe a demanda. Porque se o dirigente que recebe a demanda não nos responde, né, a nossa ouvidoria vai ficar lá só fazendo papel de passa-papel. Fizemos um relatório mensal, qualitativo, que dá um trabalho danado, que vai para a reitora. Exclusivamente só esse documento que a gente publica. Publicamos gráficos onde não há menção de pessoas, de quem quer que seja. Porque entendemos que quem procura ouvidoria, ele procurou ouvidoria, não procurou outra instituição da universidade. Então, a nossa relação de ética
e sigilo daquela pessoa. Temos um problema que é as denúncias anônimas e sigilosas, né? Mas quando eu entrei na ouvidoria, eu consultei a Procuradoria Federal sobre se eu poderia, como ouvidor, efetuar um procedimento de uma reclamação, de uma denúncia contra alguém, se essa pessoa pede sigilo ou anonimato. Então, nós temos um parecer oficial da Procuradoria Federal que nos dá essa possibilidade e que nos autoriza que a gente encaminhe a demanda. A unidade que não responde às nossas demandas nos prazos estabelecidos, a gente encaminha um ofício, um memorando, dizendo que essa pessoa está correndo o risco de sofrer um processo administrativo por opor resistência injustificada ao andamento de documentos. Isso está na Lei 8.112, né, no inciso 4. Né, então, como eu falei, né, o sucesso da ouvidoria está legitimado pelo perfil da equipe de ouvidoria, porque quem é ouvidor, a gente é ouvidor quase 24 horas por dia, porque o nosso telefone em casa, à noite, final de semana, né, principalmente aqui na UFSC, que a gente tem algumas festas à noite, que a comunidade que se sente prejudicada com o som, com os ruídos e tal, né, talvez não liguem para a reitora, mas ligam para o ouvidor com certeza, e eu tenho que dar uma resposta. A nossa ouvidoria, a gente já teve, eu sou o terceiro ouvidor, o quarto ouvidor, desculpa, os 3 ouvidores que a gente teve eram professores, eu sou funcionário administrativo de carreira, e a gente tinha um problema porque o professor ele não ficava à disposição na ouvidoria o tempo integral. E muitas vezes o aluno que queria encaminhar uma demanda, ele vinha na ouvidoria, via o professor sentado ali, ia lá no departamento de ensino onde ele tem aula, via o professor lá sentado conversando com o professor com o qual ele reclamou. Então, a ouvidoria tinha alguns problemas. No ano de 2012, a gente teve esse númerozinho aí de atendimentos que foram registrados, que viraram demanda, documento de ouvidoria, que a gente encaminhou, protocolou tal. Então, teve 3.011 atendimentos presenciais, por telefone 3.222 e via e-mail 3.327. Não costumamos dar encaminhamento de demanda por telefone, porque corremos o risco de interpretar, como já foi nos dito, que a gente interpretou alguma coisa que não foi dito quando a gente deu sequência à demanda. Então, se a pessoa telefona, a gente atende, dá todo o atendimento e sugere que ela deixe por escrito alguma coisa. Também não estão registrados aqui os demais atendimentos que a gente faz, que resolve na hora que a pessoa vai embora, né, ou satisfeita ou não. Aí tem um gráficozinho, né, que esses gráficos que eu falei que a gente pode publicar, porque não atinge, não dá nenhuma identificação. Então, vocês podem ver aqui, a gente tem, por unidade administrativa, pró-reitorias, né, que a gente utiliza a pró-reitoria. Então, se vocês verem ali na coluna vermelha, o total na azul são as respondidas. Né? Então, tem gente que está devendo bastante para nós. A CEGESP está aqui, sim. Pode ver lá na frente. Aqui são centros de ensino, tá? Que a gente trabalha com centro de ensino, e lá uma coluna bem grandinha que tem lá a penúltima, a CEGESP, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas. Tem algumas que não nos devolveram, mas isso aí é um gráfico de 2012, né? Não é de 2013. Pode estar pior, pode estar melhor. Aqui também são outras unidades da universidade, né? Então, tem umas que estão bem equilibradas, tem outras não tanto. Aqui também, né, são outros órgãos. Agora, com relação ao assédio moral, a ouvidoria, nós não prestamos o atendimento ao assédio moral porque não temos conhecimento de como tratar isso, né? Que vocês aqui que estão mais no assunto sabem mais. Mas né, entendemos que é um tema altamente relevante para ser discutido na instituição, não só com servidores, mas também com os colaboradores, como diz o pessoal, né?
mas na universidade com os servidores, mas com os chefes e com os diretores, porque não é só, né, o servidor ou o colaborador ou o aluno que sofre o problema de assédio. Então, é preciso disseminar esse conhecimento para que a pessoa, né, busque dignidade no seu local de trabalho. Eu tive lendo alguma coisa sobre assédio sexual, então, assédio moral, desculpa, diz que ali o assédio tem que ser contínuo, mas a gente vê pessoas que uma única ocorrência já detona a vida dela profissionalmente, né? Então, eu tenho muita dúvida com relação a isso. E que ninguém tem direito de ser humilhado no seu local de trabalho, ou no seu local de estudo, no caso da universidade, que é o meu setor de trabalho. Então, é preciso educar essas pessoas com relação a poder discernir o que é assédio moral, para ela poder saber se defender, né? Este assunto de assédio moral, eu já conversei com a Suzana há bastante tempo, né? A Suzana ainda não era secretária de gestão de pessoas, a gente já vinha conversando sobre isso, que é uma necessidade, principalmente com os alunos da nossa universidade. Nós temos um Fórum Nacional de Ouvidores Universitários, que a gente vai se reunir agora no final de novembro, meados de novembro, em Recife, e nós convidamos uma pessoa lá do Recife, a professora Carla Júlia, que vai falar sobre assédio moral e assédio sexual na nossa palestra lá. A ouvidoria, né, eu não sei se tem pessoas aqui que trabalham também em ouvidoria, mas a nossa ouvidoria, quando eu fui designado para trabalhar na ouvidoria, eu costumo dizer que a nossa ouvidoria também é quase um confessionário, porque tem coisas que aparecem ali, principalmente de alunos, e principalmente de alunas, né, que talvez estão longe da família, estão longe de casa, que procuram a gente para uma conversa, para alguma situação que elas não têm com conversar. Então, lá a gente brinca que lá também a gente, né, que é meio que um confessionário. Eu tenho um exemplozinho assim, que a gente teve lá de assédio moral, o procedimento da ouvidoria, com quem nos procura com assunto de assédio moral ou assédio sexual, o nosso trabalho é acolher essa pessoa, né, fazer o que a gente pode, encaminhá-la para a abertura de um processo administrativo, que é encaminhado ao chefe de gabinete da reitora, que é na UFSC, que é responsável por abertura de processo administrativo para verificar se houve ou não aquele problema de violação, se tem ou não tem assédio moral. Então, a ouvidoria não dá sequência de demandas na ouvidoria de assédio moral ou assédio sexual. A gente vai porque nós temos comitê de ética na universidade, então a gente encaminha para quem é de ofício. Mas eu tenho um caso assim bem clássico que a gente teve na ouvidoria. Nós tivemos uma ocasião que uma menina nos procurou, ela perguntou se podia, só para conversar na ouvidoria. Sim, claro, posso fechar a porta? Fechamos a porta, ficamos lá num espaço mais reservado. Então, ela era aluna da UFSC, né, uma moça muito bonita até, e ela veio comentar que ela namorava um aluno da UFSC também, da turma dela, do curso dela, e conviviam tal na universidade. Aí, um belo dia, ela morava numa comunidade, né, do entorno da cidade, pessoa pobre, né, tinha passado no vestibular de um curso importante da UFSC através das cotas. E quando o menino lá que namorava, que levou ela em casa, no dia seguinte, não falou mais com ela, nem a turma, e ela não tinha nem como fazer trabalho em grupo, em equipe, porque ninguém convidava ela para mais nada. Então, ela ficou numa situação, né, terrível. Aí procurou a ouvidoria, eu perguntei se ela queria um acompanhamento de assistente social, queria abrir um processo, ela disse que não, só queria relatar. Então, aí eu, curioso, fui lá conversar com alguns professores que a gente tem essa possibilidade como ouvidor, e a menina era uma das melhores alunas do curso em matérias de notas e de participação, né? Então, é uma situação triste, né, que a gente encontra dentro da universidade, né? Era uma menina loira, né? Se fosse uma negra, pior ainda, né? Mas eu coloco aqui a nossa ouvidoria, as pessoas procuram, tem essa quantidade gigante aí de procura, porque eles confiam no nosso trabalho e a gente faz com muito carinho. Muito obrigado.
Bom, eu passo a palavra, então, ao Renato Toqueto de Oliveira, que vai contar um pouco da intervenção na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego em relação ao assédio moral. E a comissão com nome gigantesco. Então, eu fui, na verdade, convidado a fazer parte dessa comissão e passei a atender as pessoas por discriminação. Mas a verdade é que quando as pessoas chegavam para relatar os seus casos, eu acho que eu recebi, nos vários anos que estive lá, 2 denúncias de discriminação. Todos os outros vinham com sofrimentos sofridos, pessoas adoecidas, e que relatavam a sua história, e aí se caracterizava, na grande maioria das vezes, como assédio moral. E eu, na verdade, penso que é assim, em função do fato de que a discriminação ela é crime e socialmente reprovável. Então, uma forma de discriminar nas organizações em que o culpado, na verdade, passa incólume, passa impune, é através do assédio moral. Por outro lado, quando eu comecei a estudar o assédio moral, se dizia que o assédio moral era em decorrência da patologia de pessoas psicopatas, que não tinham nenhuma, digamos, não tinha, na verdade, não conseguiam se colocar no lugar do outro, não tinha empatia. Só que aí, percebendo as estatísticas, né, a gente percebe que 40% dos trabalhadores relatavam que haviam, em algum momento de sua vida, sido assediados. E que 10%, nesse momento, estão sendo assediados. E isto tem variações, mas são variações pequenas. Então, não podia ser, né, não pode ser que existam tantos psicopatas assim nas organizações ou na sociedade. Alguma coisa tinha que estar colocada aí. E aí eu, claro, comecei a estudar essa questão para tentar modelar alguma coisa para poder fazer frente a esse problema que me era trazido na Superintendência do Trabalho, e eu, como não sou psicólogo, não tinha nem como atender essas pessoas. As pessoas choravam na minha frente, tinha aquela catarse, né, como vocês chamam, faziam aquele desabafo extremamente emocionado. Aí eu entregava um copo d'água, explicava o que podia ser feito em termos, né, do que ela poderia procurar, mas sempre naquela história, quer dizer, a palavra de um contra a palavra do outro. Como é que vai se provar que o assédio moral existe? Como é que o fiscal do trabalho vai na empresa e vai constatar e multar a empresa? E existe até a possibilidade, pela discriminação, de uma multa aí de 10 vezes o maior salário da empresa por trabalhador que seja discriminado. Mas não existe. Ninguém faz isso na frente do fiscal. Bom, aí está posto o problema. Então, o que fazer? Aí eu comecei a estudar e comecei a perceber que existia um componente social importante para o assédio moral no trabalho. As pessoas procuram, para fazer frente às suas necessidades diárias nas organizações, poder, prestígio, para obter recursos. E existe toda uma cultura de assédio, uma questão de competição muito forte, uma solidariedade cada vez menor e uma quebra da confiança. Como é que eu posso compartilhar recursos, que seria aquilo que é saudável dentro de uma organização, com um competidor meu? Como é que eu posso chegar para um inimigo e dizer, olha, vamos trocar figurinha. Eu te auxilio para te ter, digamos, prestígio, ou poder, ou algum recurso que tu precisa, e, por outro lado, tu me concede aquilo que eu preciso. Essa relação saudável fica quebrada em função dessas normas de grupo. E essa situação se acelera, se intensifica em função até daquilo que foi colocado aqui, da sociedade que nós vivemos, porque, na verdade, essas normas são reforçadas, porque muitos daqueles que possuem os símbolos de poder, que galgam na estrutura hierárquica um poder maior, são justamente aqueles que se valem dessas estratégias. Por quê? Porque conseguem, digamos assim, sequestrar os recursos daqueles que estão em volta. Bom, isso tem resultados, evidentemente, para aquele que é assediado. Ele perde autonomia, ele perde os recursos para fazer frente às suas necessidades diárias dentro da organização, o que aumenta o estresse,
ele perde poder, ele perde prestígio, perde qualidade de vida. E aí entra naquilo que eu chamo de um paradoxo, de um conflito. Ele quer deixar a organização, mas não pode. Não pode por vários motivos. Não pode porque tem que fazer frente às necessidades de consumo, de família, etc. Ele necessita romper esse vínculo doentio entre ele e aqueles que o assediam. Mas a cultura que tem na organização não permite, porque as normas são extremamente individualistas. E aí até aquele apoio coletivo que ele poderia ter nos grupos que ele forma, naquilo que seriam as amizades, que poderiam constituir uma defesa, também se perde. E aí, evidentemente, que dentro desse paradoxo, dentro desse conflito que ele vive, ele adoece. Aí tem casos aí relatados na literatura de burnout, depressão, ansiedade, psicopatologias. E quanto mais doente ele fica, mais preso ele está nessa armadilha. Menos possibilidades de poder, de resistência ele tem para sair. O que aumenta a ansiedade, aumenta a angústia e aumenta ainda mais esse conflito. E fecha um ciclo vicioso que é extremamente prejudicial. Bom, se a pessoa que está sendo assediada está nessa condição, existe uma questão aí de um reforço da culpa. A culpa daqueles que o cercam, a culpa que a organização coloca nele por ser fraco, a culpa que coloca nele porque ele é uma pessoa difícil, porque ele está estressado, ele está doente, ele é um chato, do isolamento que ele se coloca. Mas existe uma questão interessante, né, que para quem, como eu, sou administrador, fica difícil de entender, de sistematizar, e que a Suzana e a Ivonete escreveram um livro bem interessante, muito bem escrito, sobre o sentimento de culpa decorrente do assédio moral. Quer dizer, a pessoa passa a culpar a si mesma pelo assédio. Ela passa a pensar assim, poxa, mas o que foi que eu fiz? O que eu faço? O que eu tenho de errado para receber tanta agressão? Por quê? E, na verdade, isso está fora dela. Está dentro da perspectiva de que as pessoas estão buscando recursos. Bom, isso reforça, então, ainda mais essa culpa. E reforça o poder e o prestígio do agressor. Porque, a partir desse momento, o agressor passa a ficar empoderado. Não tem um contraponto. Quer dizer, ele passa a ter mais prestígio. Eu consegui resgatar os recursos dele, esses recursos são meus. Se ele fez um excelente projeto, eu peguei esse projeto para mim e pus o meu nome, esse projeto é meu. E a pessoa está lá, né, isolada. E aí ela não tem nem como reagir, porque se reagir, ela é que é a pessoa difícil, etc. Bom, aí nós temos a questão do assediador. Como é que se quebra isso? Então, se quebra as normas de grupo e essa cultura organizacional. E aí, como é que se pode quebrar normas de grupo que estão instituídas dentro de uma organização e que estão consolidadas dentro da própria organização? É extremamente difícil. Então, existe, e aí é necessário que haja uma intervenção de um poder externo para equilibrar essa relação de forças, para mostrar para o assediado que ele não é o culpado, que o problema não é ele, para que ele possa se reconstituir, né, para que ele possa reagir, e isso depende de uma regulação do Estado. Porque exige uma força, na minha opinião, do Estado, para que ele possa intervir nas organizações. E aí nós temos a Shirley aqui, nós falávamos sobre a legislação referente ao assédio moral e da dificuldade que é fazer com que essa legislação passe no Congresso, nas casas legislativas, etc. Porque existe toda uma quantidade enorme de interesses que estão colocados. É evidente que o empresário não quer para si criar obrigações. Mesmo que tenha empresários de boa vontade, digamos assim, de boa fé, ele não vai querer isso, porque isso é um problema. Por outro lado, pelo lado do assediado, quais são as expectativas que existe de quebrar esse ciclo vicioso? Seriam as estratégias coletivas. E aí entram os sindicatos, os bons sindicatos,
entre o apoio dos colegas. Houve lá, por exemplo, eu estava falando hoje de manhã, uma questão de telemarketing, em que os 24 trabalhadores de um determinado setor entraram com um pedido de rescisão coletiva, o que evidencia que aquela supervisão era abusiva e que as pessoas não aguentavam mais. A partir daí teve todo um desdobramento, inclusive no Ministério Público do Trabalho, assinatura de termos de ajuste de conduta e etc. Bom, então é necessário que haja um reforço do poder pessoal do assediado. E aí também entram órgãos como o Ministério do Trabalho. Na minha atuação no Ministério do Trabalho, às vezes bastava um telefonema. Às vezes bastava dizer, olha aqui, o que está acontecendo, nós temos uma denúncia, e chamar o cara para conversar. A partir daí, a vida do assediado melhorava substancialmente. E eu sei disso porque, além de eu fazer as mediações, chamar as pessoas na minha frente para conversar, eu monitorava. Eu ligava para as pessoas que haviam feito a denúncia para saber como é que estava a situação. Bom, então essa tentativa de confrontar esse poder e dar ao assédio, o assediado, essa possibilidade de se defender é fundamental. E eu tentava negociar com as empresas um termo de prevenção ao assédio moral. E eu consegui que várias delas assinassem. A minoria, infelizmente. E várias delas levaram isso a sério. Eu sei porque eu também passei a monitorar. Então, eu acho assim que, nessa questão do Ministério do Trabalho, faltam instrumentos que permitam uma atuação efetiva do Ministério, que consiga fazer com que o Ministério realmente lute contra isso de uma maneira mais efetiva. A gente tem que comer o mingau pelas bordas, tem que negociar, e é bastante complicado, bastante difícil. Bom, eu acho que já acabou o meu tempo. Então, tá, para encerrar assim, diante de toda essa dificuldade, porque era um desespero, né, tentar resolver essas questões, eu procurei o Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador, até foi a Esther que sugeriu, e que nós começamos a fazer esse trabalho lá, e nós montamos um grupo de prevenção ao assédio moral do trabalho, tentando constituir pontes entre vários parceiros, e o seminário que está acontecendo aqui hoje foi feito em decorrência disso, para que a gente pudesse divulgar o assédio moral aos trabalhadores, para que eles pudessem atuar na autodefesa, digamos assim, para que nós pudéssemos conversar com os sindicatos, com as centrais sindicais, buscando que o assédio moral fosse colocado nos instrumentos normativos do trabalho, nas convenções e nos acordos coletivos, buscando o apoio do Ministério Público do Trabalho, para que a gente pudesse tentar fazer uma avaliação das condições de trabalho, da cultura da organização, das questões psicossociais no trabalho, que são antecedentes do assédio moral, para que pudesse haver uma atuação efetiva na empresa, para que a gente pudesse efetivamente tentar mudar essa cultura, que parece que é bastante generalizada. Então é isso, eu acho que aqui eu encerro, né, e passo a palavra. Bom, eu sou Suzana da Rosa Tolfo, e antes de falar propriamente sobre alguns trabalhos que nós temos feito de forma mais direta ou indireta em relação ao atendimento a assediados moralmente no trabalho, vou reiterar que eu vejo como nossas principais formas de intervenção, e me alegro bastante estarmos, né, nós três aqui na mesa, né, porque... Oi? Não sei. O Renato esqueceu alguma coisa, mas depois ele conta. Estarmos nós três aqui na mesa, né, que temos, desde o início, trabalhado para organizar, né, esse seminário, e acho que consideramos um momento, acho que posso dizer por nós três, né, um momento bastante importante no qual nós temos condições de fazer parte do nosso trabalho
que é, de modo especial, a questão da informação, né? Quando eu falei rapidamente na abertura do seminário, que quando o Renato me procurou para nós começarmos a pensar alguma coisa que a academia pudesse ajudar, né? Nós começamos a pensar como, por meio das informações de pesquisa, né, que parece que, às vezes, que aquilo que está um pouco longe da prática, lá do que está no dia a dia do trabalhador, podia ajudar a pensar nas intervenções. Então, a primeira constatação que nós chegamos, com base nas denúncias na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego, é que as pessoas com nível de escolaridade fundamental não denunciam o assédio moral no trabalho. E aí, até hoje, nós temos duas hipóteses principais, talvez aqui venham várias outras, né? Ou talvez a gente até tenha escolhido essas duas, né? A questão da desinformação e a questão de que, provavelmente, essas pessoas, né, já está tão banalizado, infelizmente, né, a presença do assédio moral no dia a dia de trabalho, que eles acabam não denunciando muito, né? Pela questão do medo, da insegurança do desemprego, e por aí afora, né? Uma série de coisas que eu não vou me alongar, porque eu própria tenho que ser feitora. Alguém olha a hora por mim, né? Também. Além, né, desse seminário, então, nós estamos agora, é um trabalho que já foi e voltou várias vezes, né? Mas nós precisávamos de financiamento. Nós estamos lançando a cartilha, que também foi produzida a muitas mãos, né? Além de nós, tem a participação dos alunos de mestrado, de alunos de iniciação científica que passaram pelos projetos de pesquisa ou de intervenção e extensão em relação ao assédio moral. Então, acho que essa parte da disseminação da informação é uma forma de intervenção muito importante, né? Mais especificamente, né, nós, além das questões da pesquisa, nós temos um projeto de extensão. No ano de 2010, ele foi aprovado pelo Ministério da Educação, né, mas ele permanece até hoje, embora formalmente tenha terminado o seu tempo. Se chama Combate e Prevenção ao Assédio Moral no Trabalho para a Promoção da Saúde do Trabalhador, no qual a ideia é trabalhar com a informação e com a intervenção, né, promover ações de vigilância ao assédio moral no trabalho para promover a saúde do trabalhador, né? E aí eu acho que a vigilância também veio de uma forma mais sutil, mas eu concordo com a Esther, eu acho que é o combate. Eu acho que é o combate, né? E iniciou no Departamento de Psicologia da UFSC, né, que é o meu departamento de atuação. E o objetivo de um dos subprojetos era atender assediados moralmente no trabalho, e a nossa perspectiva era de trabalhar em grupo, né, porque, assim como a Esther colocou, e a gente teve uma discussão bem interessante com o Arthur, né, que está lá do lado esquerdo. Hoje de manhã, cadê a Cláudia? Também. Né? A gente entende que a questão do coletivo ela é extremamente importante, né? Falamos muito hoje como a individualização, como a psiquiatrização, a psicologização do ponto de vista individual, ela faz com que o sujeito fique no seu sofrimento e no seu assédio, e muitas vezes na solidão, né? Então, alguns critérios, né, utilizamos, entre outros, para caracterizar, né, nós escolhemos, diferentes de alguns colegas, como a Cláudia falou hoje, que tem como característica a formação do grupo ligado à questão da saúde do trabalhador, nós escolhemos, até como um trabalho piloto, pessoas que tivessem características próprias, né, até por acharmos e por não termos a experiência no atendimento, né. E esse grupo, né, eu queria chamar a atenção, né, a Joana está aqui presente, acho que a Joana até podia ficar em pé, né, a Fabiane saiu, né, mas a Joana tem trabalhado comigo há bastante tempo, né. A Joana e a Fabiane, infelizmente, teve que sair antes, e a Priscila está entrando no projeto agora, né? Priscila e a Alessandra. Priscila está sentada ali do lado esquerdo. É só para localizar, né? Que não é alguma coisa que é sozinha, que é da Suzana, mas que tem muitas pessoas envolvidas desde bastante tempo. Então, a gente escolheu, entre vários outros critérios, alguns que nos permitisse caracterizar, porque nós queríamos trabalhar com assediados, né? Nós tínhamos... Acho que quando nós começamos, me corrijam se eu estiver errada, Joana, de modo especial, nós não tínhamos
outras experiências muito para compartilhar, né, naquele momento, nem os contatos que a gente tem hoje com a Margarida, nem com a Eluane, né, para saber melhor o jeito de fazer. Então, a gente começou querendo fazer e fomos lá. Então, no primeiro momento, nós fizemos uma divulgação, o nosso foco principal foi com servidores docentes e técnico-administrativos da UFSC, porque nós pensamos, bom, são 5.000 e poucas pessoas, né. Nesse tempo, Tiago, que eu não estou vendo agora, deve estar lá fora, mas tinha feito sua... lá atrás, né, tinha feito sua dissertação e apresentou parte dos dados dele, e hoje eu também apresentei, né, sobre várias, infelizmente, situações de assédio moral com docentes e técnicos administrativos da UFSC. Então, nós decidimos fazer uma chamada, né. Essa chamada ela não foi para trabalhar com assédio moral, né? Foi uma pergunta que surgiu hoje no grupo, como é que a gente faz, às vezes, porque essas coisas ficam meio discriminadas, aquele grupo lá, isso, e as pessoas ficam falando, será que está falando... vou falar bem que eu escuto, né? Porque eu acho que é a minha realidade. Será que estão lá para falar mal do chefe? Será que estão lá para falar mal do colega? E, às vezes, ao invés da coisa ir para frente, ela vai para trás, né? O que é ir para frente e ir para trás? Em vez de a gente conseguir ajudar, a gente acaba fazendo com que a pessoa fique, às vezes, sob situações de pressão, né? Então, a gente não divulgou uma chamada para trabalhar com assédio moral, nem para pessoas participarem de um grupo. A gente escreveu uma mensagem geral, que quem tivesse situações de conflito no trabalho, que se sentisse desqualificado, humilhado e coisas assim, e quisesse conversar em relação a isso, disponibilizamos um endereço eletrônico e as pessoas começaram a entrar em contato, né? E nós tivemos muitos contatos. E aí, né, a Esther também falou da dificuldade que elas tiveram no atendimento lá na superintendência. Nós percebemos que muitas pessoas mandavam e-mail e demonstravam interesse, mas nem sempre elas iam, né? Às vezes era uma frustração bem grande para o grupo, especialmente para o aluno de graduação que está começando e quer ir a campo, né, quer fazer entrevista. Então, é para contar também um pouquinho as dificuldades que a gente tem no campo, né, que é formar lá o grupo e vamos, e né, imagina, vai acontecer, não vai acontecer, e fica em toda essa pendência. Mas, enfim, nós fizemos a ideia inicial em termos de procedimento com aqueles que se dispusessem. Nós fizemos 17 entrevistas individuais, nos quais a ideia era caracterizar se isso se era efetivamente assédio moral, e as outras situações não eram assédio moral, eram conflitos, eram discussões eventuais, eram desentendimentos e por aí afora. E nós tivemos 5 participantes que ficaram efetivamente durante todo o desenvolvimento do trabalho, né? Homens foram, mas ficaram só mulheres, né? O que nos leva, de novo, do ponto de vista, né, do que a gente tem de dados de pesquisa, estatística, a dúvida se as mulheres, né, têm, digamos, mais facilidade de falar sobre os problemas que enfrentam e por aí afora, né? E por isso nós temos mais relatos de mulheres, né? Como nós fizemos? Nós priorizamos, embora não só, né, a perspectiva psicodramática. Nós tínhamos a Fabiane e a Joana, que fizeram formação nessa área, né, e eu um pouco mais admitida, junto com técnicas de dinâmica de grupo, mas a concepção era que nós queríamos desenvolver atividades que propiciassem a esses indivíduos ou aquele grupo expressar livremente as criações do seu mundo interno, né, conforme coloca Moreno, realizando-os na forma da representação de um papel, pela produção mental de uma fantasia, ou por determinada atividade corporal e as mais diversas manifestações, né? Então, nós conduzimos 6 encontros semanais, com 2 horas de duração. Era sempre, no início, eu conduzia todo o encontro e os alunos ficavam no papel, né, do que a gente chama em psicologia de ego auxiliar, mas eles ficavam também no papel de observação para aprender e depois começar de forma mais autônoma a desenvolver o trabalho, né? Então, o que nós abordamos no primeiro momento, né, e o primeiro dia é muito marcante, né, porque só a apresentação e a integração do grupo, né, que era composto por 5 pessoas, ela durou mais do que 2 horas, né, porque as pessoas elas não queriam só se apresentar, né, e hoje a Cláudia brincou, ela se apresentou não falando que ela era academicamente, né, elas não se apresentaram dizendo, olha, eu trabalho, né, se fosse eu no departamento de psicologia da UFSC, que sou docente, isso e aquilo, né, elas
se apresentaram como pessoas assediadas, né? Ou seja, elas foram convidadas, né, a responder se gostariam de falar sobre aquele assunto, e foi o que elas fizeram, né? E elas, então, na verdade, né, o principal aspecto, acho que foi o compartilhamento das vivências por esse grupo, né? Cada um poder expressar e contar sobre aquilo que aconteceu, da forma que aconteceu, como cada um vivenciou, né? Problematizamos bastante com eles essa questão que nós estamos discutindo aqui desde ontem, né? Compreender um pouco mais o mundo do trabalho, as suas perversidades, os seus problemas, a hipercompetitividade, globalização e uma série de coisas que a gente vem falando. Procuramos desenvolver o favorecimento da empatia e identificação entre os participantes. O que existia de identitário entre eles, né? O que os identificava como um grupo, além da questão da existência do assédio moral. Ampliação da consciência sobre os papéis desempenhados e as suas relações de trabalho. A elaboração de estratégias de enfrentamento do assédio moral, né? E, por fim, a preparação de um plano de ação visando a concretização de mudanças desde que eles assim o considerassem. Era um grupo bastante heterogêneo, né? E a Fabiane já está aqui, então vocês podem só localizar quem é, ela está de vermelho ali. Era um grupo bastante heterogêneo, nós tínhamos uma pessoa que era terceirizada, né? Que era a que sofria mais violências, digamos, explícitas, e com uma chefia bastante contraditória, que em um determinado momento a chamava de querida, né? E se ela se chamasse Suzana como eu, ele a chamaria de Suzaninha, né? Ele a chamava pelo corredor, dava beijinhos, né? E usava o nome no diminutivo. E em um outro determinado momento, ela tinha uma idade mais ou menos próxima à minha, né? E ele gritava com ela no corredor desta universidade: sua velha, burra e incompetente. Todas as vezes que aquilo que ele desejava não era feito exatamente na hora que ele esperava, né? Nós tínhamos uma servidora bastante nova, jovem também, que tinha acabado de ingressar na universidade, e quando chegou no local, as pessoas já disseram: olha, a chefe tem sérios problemas. Essa chefe, dificilmente alguém fica neste lugar, né? Então, era um grupo bastante variado, tínhamos docentes, né? Tínhamos uma docente já foi chefe de departamento, com bastante tempo de experiência na instituição, e assim por diante. Bom, o que mais me marcou, né, nas falas do primeiro dia, embora todas essas fossem bastante contundentes, foi por parte dessa servidora terceirizada, né, que ela fez uma síntese depois de ouvir as outras, e disse: eu precisava vir aqui para saber se eu estava ou não louca. Né? Por quê? Né? Porque boa parte daquilo que ela encontrava era, no caso específico dela, uma chefia que, ao mesmo tempo que era sedutor, amigo, né, sei lá mais do que, né, tio, alguma coisa assim, né, que então demonstrava carinho em vários momentos. Por outro lado, ela tinha, né, alguém que a desqualificava constantemente em público, né? E acho que isso foi uma síntese que ela expressou claramente, mas que várias das pessoas disseram que aquele momento de compartilhamento fez com que, por meio da convivência, das trocas, eles pudessem enxergar que, bom, não era tão assim como o filho dizia, né, para uma delas: mãe, não liga para isso, ele que é dessa forma, né? Esse tipo de fala não ajuda o assediado a resolver como se fosse alguma coisa de assim, basta esquecer, né? Aconteceu e vamos tocar a vida, né? Então, aquele grupo ele buscava muito, né, entender exatamente o que se passava, porque acho que todas elas, deixa eu me lembrar, todas as situações de assédio tinham começado de forma sutil, né? Elas não conseguiam identificar aquilo que a gente chama de um incidente crítico, um momento específico, ou algo que deixasse claro que existia uma intencionalidade, né? Pensando na questão da intencionalidade, não existia a clareza desse momento, né? Bom, em relação aos resultados, então, né, obviamente, a gente se utilizou de vários jogos dramáticos, de técnicas de dinâmica de grupo, assim por diante.
que eram discutidas semanalmente, né, pelo grupo com as 2 psicólogas que participavam do projeto, junto comigo, e as 2 estagiárias. E os principais resultados que nós identificamos, né, foram os esclarecimentos sobre assédio moral e mundo do trabalho, a questão do apoio mútuo, que eu falei, até uma rede, né, de trocas de informações, de sugestões, o próprio grupo ia apresentando sugestões, e a promoção de estratégias que permitissem refletir e enfrentar os sofrimentos vividos, né. Então, vou trazer só um dos relatos, né, já que o Renato está me avisando aqui, né. Depois de algum tempo, nós entramos em contato com eles, eu acho que 6 meses depois, né? 6 meses depois, para perguntar como é que eles estavam, né? Será que mudou alguma coisa? Será que regrediram? E aí um respondeu: me encontro bem, graças ao bom Deus. O grupo me ajudou a confirmar que o assédio moral é um fenômeno que pode acontecer com qualquer um, né? E eu acho que isso foi uma questão fundamental como resultado desse grupo, né? Porque em vários deles ficavam pensando, como o Renato falou, o que será que eu fiz? Né? Qual é a minha culpa? O que aconteceu? Né? Então, essa relata uma síntese que aparecia muito no grupo, né? Pode acontecer com qualquer um. E que não é só comigo que aconteceu, injusta e gratuita, que a culpa não está em quem é agredido, mas que, infelizmente, existem pessoas más, né, que era o que ela entendia, que têm inveja de verem outros felizes. Os assediadores sempre vão existir, e talvez eu tope com um outro ou outra de novo, só que dessa vez eu saberei lidar com essa pessoa. Ou seja, né, esperamos que realmente o grupo tenha contribuído, né, para que ela possa realmente fazer isso, né. Hoje, como foi falado aqui, né, eu me encontro trabalhando também na Secretaria de Gestão de Pessoas, e eu vejo que aparecem várias situações e manifestações, né, tem várias pessoas da equipe aqui participando, e que elas aparecem, em geral, de formas bastante espontâneas, né. Elas aparecem, às vezes, com uma denúncia, né, um processo, seja que venha por meio da ouvidoria, né, que chega às minhas mãos, seja um processo montado no protocolo, que existe um conflito eventual, que as pessoas acham que é assédio moral, e aí elas dizem, fui assediada porque aconteceu isso, né? Porque a chefia acha que outra chefia deve ocupar a vaga que eu ocupo, e é um cargo de confiança, e essas questões que são complicadas a gente resolver às vezes, né? Aparece a denúncia em relação à chefia, né? Denunciar a chefia. Me lembro bastante de uma médica que entrou recentemente, né? Tem uma pessoa que quer conversar com você, e era uma médica com uma qualificação bastante grande, que atua no hospital universitário, e ela, bastante mobilizada emocionalmente, chorou, contou da história com a colega, de situações que se repetem há bastante tempo, e justamente nessa tentativa de encontrar, né, exatamente qual é esse lugar para definir o que nós vamos fazer do ponto de vista institucional, que é a nossa discussão agora, né, como um processo mais contínuo, ao invés dessas demandas. Ela disse, eu não consigo hoje, eu não conseguiria me sentar, eu, você e ela, para conversar sobre isso. Eu estou muito frágil. Então, nós combinamos que, em outro momento, né, quando ela se sentir, se ela quiser continuar, é isso que vai acontecer, ou ela ia procurar encontrar outras estratégias. Tem as situações de assédio sexual, né, inclusive chefia procurando para dizer que a sua funcionária sofreu assédio sexual, que ele descobriu há pouco tempo, que está começando a sofrer assédio moral, e que isso é um problema, né? Então, vem esse tipo de situação também para a secretaria. E também, hoje, né, uma questão que a gente falou também rápido hoje de manhã, o assédio como uma forma de alcançar objetivos os mais variados, mas hoje uma questão que está se chamando de choque geracional, né? Vocês deu uma denominação para isso, é a questão do assédio moral em relação àqueles que estão em estágio probatório, né? Em relação àqueles que estão próximos à aposentadoria, né? E que muitas vezes dizem, olha, eu já trabalhei demais para a instituição, tá, gente? E isso não vem só... Oi? Agora é a tua vez, né? Outro dia eu falei com uma chefia e brinquei que era, a Operação Limpa Gaveta, né? Infelizmente, essa Operação Limpa Gaveta não é só com o pessoal lá da escolaridade mais baixa, tá?
Tem profissional técnico da área da saúde que está falando isso, né, o que me dá uma grande decepção, mas vamos deixar um tempinho para a discussão, né? Então, hoje nós temos algumas interrogações nessa institucionalização, né? Como institucionalizar de forma mais efetiva isso que tem vindo de demanda mais reprimida direta, sei lá se é um nome adequado, ou que vem de forma mais espontânea, ou seja, como organizar, porque nós temos muitas entradas de informação, né? Tem a entrada do assédio que vem por meio do atendimento psicológico, né, que eu não sei se a Eliane está aí agora, mas que ela trabalha, né, de uma forma bastante efetiva, próxima. Tem as assistentes sociais, né, Rosana está lá na frente, e a equipe está aí trabalhando de uma forma bastante efetiva em relação a isso. Então, acho que hoje é um grande desafio nosso, que parece pequeno, mas não é, né, parece ser uma coisa pequena, mas não é, né. Tem a capacitação das equipes, tem a capacitação das chefias, né, e hoje de manhã também surgiu uma pergunta. Se a gente vai fazer esses grupos, e é o que eu falei de formar e de chamar essas pessoas, muitas vezes a gente vai ter problemas de identificação, né, o que está acontecendo lá. Então, vou contar já bem rapidamente que a gente nunca procurou identificar como um grupo de assédio moral. Tá? A gente procurou identificar como uma capacitação em relações interpessoais. Né? E agora a gente tem uma capacitação prevista, que o foco principal deve ser as chefias, que nós estamos chamando de resolução, acho que é mediação de conflitos, poder e comprometimento nas organizações. Né? Que, obviamente, que nós vamos ter um foco bem direto na questão do assédio, mas que também nós achamos que, se a gente convidar para vir se capacitar em assédio moral, pode ser uma coisa complicada. Né? Então, terminando realmente, né, de uma forma bem sintética, né, nós consideramos que o resgate da questão da saúde é fundamental, né, a questão da saúde coletiva, desculpe, nós precisamos desenvolver de uma forma muito efetiva, né, como objeto nos nossos trabalhos que envolvem o assédio moral. A questão da alteração da organização do trabalho, das relações de poder, do abuso de poder como condição fundamental. E o que eu já falei antes, né, as estratégias defensivas coletivas. Por quê? Porque se nós ficarmos trabalhando e pensando de uma forma mais individualizada, seja do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da psiquiatrização, né, que nós vemos que acontece muito no assédio moral, dá o remedinho, dá a pílula, né, e por aí afora, como se nós fôssemos resolver o problema, nós vamos manter, né, o que nosso conhecido autor vai dizer, o sujeito como dono falido do seu próprio destino. Né, e aí eu acho que nós temos muito mais o que contribuir se nós desenvolvermos e trabalharmos, né, e nesse meu entendimento, eu convido aqueles que acreditarem nisso, que trabalhem de uma forma muito efetiva, no sentido de nós estabelecermos ações e estratégias coletivas para combater e aí prevenir e atuar de forma a termos organizações ditas mais saudáveis, que elas não sejam um discurso, né, que elas não sejam panaceia, mas que elas sejam efetivamente uma prática. Obrigada e desculpe, Renato, pela tomada de tempo. Temos 10 minutos para perguntas. As meninas podem ajudar. Boa tarde a todos. Meu nome é Hélio Rodak, sou engenheiro civil aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando teve o debate hoje sobre assédio e o que fazer, eu percebi que muita da intervenção ficou sobre um âmbito, vamos assim dizer, em termos da subjetividade ou dos aspectos psicológicos, e eu senti muita falta de tocar o aspecto organizacional do assédio, né? Porque se pegar, por exemplo, Guerreiro Ramos, e aí posso pegar desde Nova Ciência das Organizações, Organização Racional do Trabalho, ou Mito e Verdade sobre a Revolução Brasileira,
A organização ela é tratada como uma centralidade da sociedade no que trata de fazer uma forma, né, eficiente do trabalho ser feito por outras pessoas de modo voluntária, ou seja, é uma máquina de servidão voluntária. Então, quando você pega o assédio, não é só uma relação entre 2 ou 3 indivíduos, mas você tem uma relação, por exemplo, por que a organização, mesmo sabendo do assédio, mantém o assediador, ou finge que a relação não existe. Então, em verdade, quando você tem um caso de assédio, você tem uma contradição dentro da organização, seja ela uma autarquia, ou um governo, ou uma empresa, etc. E aí eu senti muita falta desse debate, porque aparece como se fosse o assédio uma questão alienígena, ou fora do âmbito da organização na sociedade, quando, na verdade, o assédio é, por exemplo, um elemento disciplinador. Isso eu trago aqui, com toda tranquilidade. Determinadas oligarquias, quando assumem um poder na Universidade Federal de Santa Catarina, um dos primeiros passos que elas têm que fazer em relação às oligarquias passadas é eliminar todos os elementos que representavam servidão ou vínculo com as oligarquias passadas. Isso é o que acontece, por exemplo, quando chega um novo gestor, um novo chefe, bate o olho para determinada pessoa antiga e fala, opa, esse é da gestão passada, quero fora da minha sala. Opa, aquele lá é vinculado a outro grupo, fora da minha sala. Então, o que eu só deixo como uma sugestão para os próximos debates é que se trabalhe o aspecto do assédio moral, não só no âmbito da psicologia, mas no âmbito de uma ciência de organização. Revisar, por exemplo, por que determinados casos de assédio envolvem uma disciplina à autoridade. Porque, uma sutileza, né? Ninguém caracteriza, por exemplo, o trote como um assédio. Mesmo quando um aluno ele é forçado, obrigado a cumprir determinados ritos. O que a gente fala? Não, é uma tradição. Em outras palavras, o trote ele é uma maneira de adaptar aquele estudante novo, por exemplo, às rotinas da universidade. Então, eu só menciono isso porque, na discussão que a gente tem do assédio, se a gente for discutir só a relação dos indivíduos, a gente esquece, por exemplo, essas leis invisíveis, que valem, por vezes, muito mais do que as leis visíveis ou redigidas, e que, por detrás, elas falam assim, ó, a organização sustenta dessa maneira. Quem quer ficar nesse espaço de trabalho tem que seguir essas regras. Quem não serve o que eu faço, vai ficar fora do grupo. Eu só menciono isso porque senão a gente vai criar um clima, por exemplo, onde a gente cria um certo consenso, mas que é um consenso fictício, e que a contradição do pano de fundo, que é a causa e não o sintoma, ela não fica resolvida. Era isso. Deixa eu ver se ela vai responder. Ela vai responder, daí eu retorno. Tem outra pergunta aqui. Boa tarde. Só vou propor que a gente tenha 2 questões, se alguém tiver questões próximas, que já aborde, porque daí fica mais fácil para a gente responder, dado que a gente não tem muito tempo. Então, vamos lá, próxima questão. Tem 2 questões na mesa. A minha pergunta é para o Podestá. Tem um fato corriqueiro, há um ano já na UFSC, de diversas denúncias na ouvidoria contra um famoso diretor do centro, entre alunos e servidores administrativos. Como a denúncia da ouvidoria é encaminhada ao superior máximo da instituição, no caso o próprio diretor, como que a gente fica sabendo do andamento das denúncias? A gente não tem como, isso é sigiloso, ouvidor, diretor de ensino e reitor. Como nós, ou quem fez a denúncia, consegue saber o andamento das denúncias? No caso toda denúncia, toda demanda que vem na ouvidoria, quem faz a demanda, ele recebe a resposta no meio que ele nos entregou, a não ser que seja anônima, que a gente não tenha o conhecimento de quem foi. Mas todas elas são respondidas a quem demandou. No caso, esse exemplo teu aí, inclusive, algumas situações daquelas ali foram encaminhadas para a Pró-Reitoria de Graduação. Mas as demandas, quando a gente tem quem nos encaminhou, através do sigilo, a gente tem como devolver. Agora, quando é anônima, aí a gente não tem como devolver, a não ser que a pessoa nos procure na ouvidoria. Mas todas as demandas que a gente tem resposta, a gente encaminha a quem nos demandou.
Não, eu entendo, mas assim, ó, a ouvidoria ela trabalha também na forma da lei. Todo mundo tem direito ao contraditório. Então, a denúncia é feita contra determinada pessoa, essa pessoa tem o direito, por lei, de se defender também. Não sei se é isso. Eu sou Luiz Alan, da Universidade Federal do Paraná. Uma pergunta rápida na linha da questão da ouvidoria. Eu tenho a tendência a não acreditar nesse mecanismo da ouvidoria. Não acreditar, e daí eu faria essa pergunta ao ouvidor, não é pessoal, no sentido, eu acredito que o atual ouvidor tenha muita boa vontade na construção que ele faz. Mas, enquanto as ouvidorias, eu perguntaria, algum processo de não resposta ou de atraso das respostas, apesar de ter sido apresentado a lei do regime jurídico único, algum diretor de centro, chefe de departamento, etc., que não respondeu a tempo, já recebeu processo administrativo por não ter cumprido, porque o que acontece em todas as universidades é isso. Se criou o mecanismo da ouvidoria, mas ela continua impune o descaso com que as chefias, os responsáveis, apresentam em relação às denúncias feitas na ouvidoria. E o que a gente vê no Brasil todo é que a ouvidoria acaba sendo um mecanismo de dizer, eu tenho aquele canal disponível, mas esse canal não funciona. Então, enquanto não houver punição efetiva pelo descumprimento, eu sinto que as ouvidorias ficam de braços amarrados, fora o problema da infraestrutura. As ouvidorias são completamente desprovidas de infraestrutura necessária para dar conta do trabalho. Então, eu realmente tenho dificuldade em acreditar nesse como um mecanismo, infelizmente, de combate ao assédio ou à violência moral em geral. Não, ela perguntou se a ouvidoria tem autonomia para dar sequência nas demandas. Acho que é isso que eu entendi. Lá, respondendo para o senhor lá, as demandas que a gente não recebe a resposta no prazo estabelecido, nenhuma resposta do que está sendo feito com aquela demanda, ela é encaminhada também para aquele relatório mensal para a reitora. E, pelo que a gente está vendo, o chefe de gabinete está solicitando que as pessoas que têm a demanda se manifestem por que não nos responderam até o momento, e encaminhando para a abertura de processo administrativo. Não conheço se foi aberto algum processo administrativo contra algum órgão desse que não respondeu. Né? Mas a nossa colocação, a gente faz o relatório das demandas respondidas dentro do mês e encaminha também para a reitora as demandas não respondidas que estão nos devendo até hoje, conforme está naquele gráfico ali. Então, a gente tem demanda de 2008, que não foi respondida ainda, foi encaminhada para essa situação. A Lei 8.112, inclusive, a auditoria determinou que a gente fizesse abertura de processo. Como a ouvidoria da universidade não há processo administrativo, e sim o gabinete da reitora, o chefe de gabinete, pelo Estatuto de Regimento da UFSC, a gente encaminha para eles que tomem a providência. Com relação à pergunta aqui da senhora, da autonomia, a autonomia da ouvidoria, nós temos um certo limite. Se a autonomia que a senhora nos pergunta é que se eu tenho o poder de... Não, a ouvidoria não decide. A ouvidoria ela encaminha para obter uma resposta. Agora, a gente encaminha a cobrança de pró-reitor, de servidor, de quem quer que seja. A ouvidoria não é resolvedoria. Com relação à ouvidoria, eu também experimentei, né, durante 4 anos, a ouvidoria interna, né, só para os colaboradores de uma instituição de saúde, e posso afirmar que não tem autonomia. Na verdade, a ouvidoria é um canal de comunicação.
né? Ela vai tentar mediar a comunicação entre as partes que estão envolvidas, mas não tem autonomia nenhuma para resolver, só pode sugerir, assim como ele está dizendo, mas para instruir um processo administrativo de maneira nenhuma. Isso são outras instâncias. O que eu comentei, inclusive, na apresentação hoje de manhã sobre a ouvidoria, é a sugestão de comitês de ética, né, do trabalho. Eu acho que aí, sim, daí com uma representação bem plural, daí sim a gente vai poder, talvez, partir mais para a ação, inclusive a ouvidoria participando desses comitês, né? Eu acho que isso sim é um ganho, né? Eu acho que isso, o comitê de ética, eu acho que consegue ser mais resolutivo do que a ouvidoria. A ouvidoria, ao meu entender, ela funciona mais mesmo como um canal de comunicação que faz o processamento, mas não é decisório. Bom, nós estamos passando para a ouvidoria e tem a pergunta do Hélio anterior, né? Ontem nós discutimos bastante sobre o mundo do trabalho, né? O contexto do trabalho e como ele é decisivo para a questão do assédio moral, né? Esse mundo do trabalho, se essa nossa sociedade instrumental capitalista, né, lá e as críticas todas do Guerreiro Ramos, vão nos levar a pensar em como as organizações se constituem, né, o que é administrar uma organização, com certeza isso tem influência direta sobre os sujeitos que trabalham, né? Por que geralmente nós começamos a trabalhar pelo sujeito individual? Que eu concordo com você que não é onde se esgota, né? E foi que a gente conversou hoje bastante na mesa de manhã, né? Quando eu quis falar da questão da psiquiatrização, né, da psicologização, é isso. Não é que nós entendamos que nós temos que trabalhar com o assédio como uma relação interpessoal, onde existe um assediador e um assediado, e ponto final, né? E, inclusive, ontem se falou bastante, né, talvez alguns também não estivessem aqui, que nós não podemos pensar no assédio sem pensar que existe uma organização, ou existe uma gestão que ou não está enxergando, né, ou como a Esther disse, em boa parte das vezes ela está permitindo e às vezes ela está estimulando, né? Ela está usando diversas práticas que são no sentido de pensar que assim nós vamos alcançar os melhores resultados, né? Então, por isso que eu falei que, nesse momento, né, em termos de atividades na UFSC, nós pensamos como tornar as atividades que existem mais institucionalizadas, né? O que quer dizer? Existia lá o projeto que eu projetei aqui, né, desenvolvido pela professora Suzana, com uma equipe de trabalho, e que nós achamos que, bom, para que existam resultados mais efetivos do ponto de vista organizacional, eles precisam ir muito além disso, né? Nós precisamos pensar na questão da cultura, né? Nós precisamos e achamos que é uma instituição pedagógica, né? Então, mexer, né, ou pensar o que é poder, o que é conflito, o que é mediação de conflito nessa organização, o que é abuso de poder, e que não é só da chefia em relação aos funcionários, né? Não é. E vou falar com vocês com muita tranquilidade, está o Tiago lá atrás, que tem os dados da pesquisa dele, que mostrou que na nossa instituição a maioria é assédio misto, né? Ou seja, se cria uma rede, não sei se é pior ainda, né? Porque qual é o pior, o que é pior, né? Um assédio que vem de vários, inclusive dos colegas, ou só da chefia, ou só de baixo para cima, embora muito mais raro. Eu, sinceramente, acho pior quando vem em rede. Eu não sei se existe pior, mas eu acho pior. Eu acho pior quando você olha para os seus colegas, né, e eles preferem o silêncio, preferem o medo, porque eles acham que eles podem ser o próximo, ou porque é mais fácil que seja com o outro. Sei lá, mais fácil o que é. Desculpe se eu estiver banalizando, né? Isso, né? A gente sabe que é isso. Mas
Então, né, quando a gente tem redes assim, com certeza a gente tem que trabalhar muito do ponto de vista da cultura organizacional, embora não se restrinja a isso. Por isso que eu passei muito rapidamente na questão da organização do trabalho. Como nós organizamos o trabalho em organizações burocráticas, como nós organizamos o trabalho em organizações públicas. Se a gente tivesse tempo, a gente podia falar, né, o Hélio acho que está bem inspirado lá para a gente falar de clientelismo, né, personalismo, e uma série de outros ismos horrorosos, né, que, infelizmente, a gente ainda não arranjou as pílulas psiquiátricas, né, que tentam... Oi? Fala. Isso, umas pílulas com ismos, né? A doutora Margarida Barreto está sugerindo aí um antídoto, né, pílulas com ismos, porque está cheio, né? Está cheio dessas situações que, com certeza, não é uma coisa que se muda de uma hora para outra, né? Guerreiro Ramos tanto sabia disso, que, por ele combater, ele teve que sair do país, né, numa época da ditadura. Porque também uma cultura organizacional não está dissociada de uma cultura nacional. Então, muitos dos nossos ismos, o personalismo, o clientelismo, né, da nossa sociedade brasileira, tem muito da nossa herança portuguesa. Oi? Quer falar, Margarida? Isso, que é o colonialismo, o coronelismo, né? Estão aí nesse caminho, né? Então, acho que é nessa direção. Acho que a gente tem que sair, sim, daquilo que é... O que eu quis dizer? Quando a gente começa, em boa parte das vezes, e é o que a gente... começou trabalhando, é porque o sujeito ele chega sofrendo, e, na maioria das vezes, ele chega sofrendo sozinho. Ele não chega sofrendo com a cultura, nem com o chefe, nem com o grupo de trabalho, né? Ele chega lá sozinho, e muito sozinho. Então, é isso, senão eu vou me alongar muito. Tem duas questões aqui, e eu acho que depois a gente tem que encerrar, senão a gente atrasa a Margarida, que tem que viajar hoje, né? Sou funcionário da UFSC há 18 anos, nunca ouvi falar de um grupo para acompanhamento, nunca, sublinhado, nem atendimento de alguém que sofre ou sofreu assédio moral. Como se explica isso? Eu não sei se você tem e-mail ou não da UFSC, né, mas nós divulgamos mais de uma vez, né, em cada 3 vezes, eu acho, né, no Divulga UFSC. Então, em princípio, se funciona bem, todas as pessoas, todos os servidores docentes e técnicos administrativos dessa instituição deveriam ter recebido um convite que, como eu falei, não era você quer participar de um grupo de assédio moral, era se você vivencia conflitos no ambiente de trabalho, alguma coisa mais ou menos assim que eu não sei decor nesse momento, tá? Sente desqualificado, constrangido e quer conversar com isso, participe. De qualquer forma, se você quiser se identificar hoje, você pode deixar seu nome, seu e-mail. Priscila, que vai participar, né, como estudante, está aí, pode procurar a Priscila, pode deixar um bilhete no meu escaninho, no Departamento de Psicologia, se não quiser se identificar agora, mas deve receber logo um e-mail convidando e vai ter um teor parecido, né? E se conhecer outras pessoas que também se sentem assim, divulguem, porque essa informação deve ir e vai logo. Outra é da Shirley, né? Vamos retomar o ambulatório de saúde do trabalhador no HU, mas com participação do RENAST, CIST, CRST. E a outra é um convite, né? Eu aceito o convite, se eu puder ajudar, com certeza, né? Ela está convidando para que eu ajude como interlocutora, e o que eu puder nessa direção, com certeza eu vou fazer, né? Tem aí uns profissionais que são de outras redes, que estão muito dispostos, nesse momento, a fazer interlocução. E eu acho que a nossa luta é por aí, né? Bom, pessoal, acho que é isso por hora, né? Agradeço a presença de todos vocês. Agora nós temos um café e depois a doutora Margarida conversa com a gente sobre o tema instigante das políticas.